Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordes aqui do YouTube. Felipe Marinho na área, coordenador de pediatria aqui do Médico Residente, com mais um Aprendendo com Questões. O assunto hoje, reanimação neonatal. Então vamos lá ver comigo como resolvemos as questões e fazemos uma revisão desse tema para que vocês acertem todas as questões da prova e levem lá para casa. Então vamos lá para a primeira questão, CSPE 2018, na prova de acesso direto. Então ele fala sobre um recém-nascido de 39 semanas de idade gestacional, que nasceu chorando e com bom tônus. Fez 7 consultas, a mãe teve vulvaginite no terceiro mês e tem um teste rápido para HIV/VDRL não reagente. Então, o que é que eu preciso saber para definir a necessidade ou não de reanimação neonatal? Então, a gente possui 3 perguntas que devem ser aplicadas para todos os recém-nascidos. Então, você precisa perguntar se essa criança nasceu a termo, se ela nasceu respirando ou chorando, e se ela tem um tônus muscular em flexão, um bom tônus, né? Um tônus normal. Se essas 3 perguntas elas forem respondidas com um sim, essa criança tem uma boa vitalidade, a gente vai fazer os cuidados dela de rotina junto à mãe. Se alguma dessas perguntas, mesmo que apenas uma, tenha como resposta não, a gente tem indicação de fazer os passos iniciais da reanimação neonatal. Então lembrem disso. Toda vez que vocês tiverem alguma dessas perguntas como não, tem que fazer os passos iniciais. Uma coisa específica, só para a gente não perder essa oportunidade aqui, é que para eu considerar a criança a termo, ela tem que ter nascido entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias. E isso é termo. Caso a criança ela tenha, pessoal, mais de 34 semanas de idade gestacional, ela vai fazer condutas diferentes das prematuras. E é isso que vocês vão precisar focar nesse momento. Mas vamos aqui comigo um detalhe interessante para você não ser pego nas pegadinhas da prova, que é isso aqui. Existia uma pergunta, alguns anos atrás, que era sobre a ausência de mecônio. E essa pergunta, ela mudava a conduta. Hoje, não mais. Independente se minha criança tem ou não líquido amniótico meconial, isso não vai mudar o seu manejo inicial da reanimação neonatal. Então, quando eles colocarem lá líquido amniótico meconial, não mude o seu início de reanimação neonatal por causa disso. É provavelmente uma pegadinha. Então, digamos que a minha criança teve essas 3 perguntas como sim. O que é que eu faço? Eu vou fazer os cuidados de rotina junto à mãe. Vou fazer o clampeamento tardio do cordão umbilical, fazendo esse clampeamento ali por volta de 1 a 3 minutos de vida. Isso está associado ao aumento, né, dos índices hematimétricos na terceiro até o 6º mês de vida, o que diminui o risco de deficiência de ferro e posteriormente de anemia ferropriva. Só que, em consequência, também aumenta o risco de icterícia neonatal, de hiperbilirrubinemia indireta, inclusive também de fototerapia. Além dos cuidados de rotina junto à mãe, além do clampeamento tardio do cordão umbilical, eu preciso lembrar de estimular o aleitamento materno na Golden Hour, que é na primeira hora de vida. Isso está associado à melhora do vínculo mãe-filho, aumento também daquela quantidade de pessoas que vão amamentar. E você também não pode esquecer, por exemplo, do nosso amigo obstetra. Então, a amamentação vai fazer um estímulo à liberação de ocitocina, o que pode facilitar ou diminuir o risco, né, daqueles pacientes evoluírem com hemorragia pós-parto. O nosso paciente, nosso recém-nascido, nascendo bem, ele vai ser recepcionado numa sala que tem a temperatura ali, entre 23 a 26 graus Celsius. E que a gente vai colocar ele junto à mãe para aproveitar o calor materno, colocando campos aquecidos, secando tudo junto à mãe, já que ele nasceu bem. Digamos que essa criança, ela teve alguma resposta como não. Um detalhe interessante dessa resposta como não, tá isso aqui que eu alertei vocês. Porque se o não dela é em relação ao termo, mas a criança ela é acima de 34 semanas, mas ela tem lá tônus muscular em flexão, tá respirando, tá chorando, essa criança, ela pode fazer o clampeamento tardio do cordão umbilical. Ah, ela tá bem, Felipe, mas ela tem menos de 37 semanas, né, entre 34 e 37, ou ela tem 42 semanas para cima. Então, ela faz o clampeamento tardio do cordão umbilical e você depois leva ela para fazer os passos iniciais. Então, tem esse detalhe aí que as questões gostam de cobrar e vocês vão ver como pode aparecer na prova. Então, Felipe, teve alguma dessas respostas como não? O que é que eu faço agora? Eu vou, pessoal, com os passos iniciais, que devem ser aplicados em 30 segundos. Numa sequência, tá?
que é fornecimento de calor. Então, eu fiz lá o clampeamento do cordão umbilical, levei essa criança para o berço aquecido, com calor radiante. Eu vou posicionar a criança com a leve extensão da cabeça. Vou aspirar as vias aéreas superiores, principalmente se tiver secreção, ou seja, se for necessário realmente essa aspiração, e vou secar a criança. Então, todas as crianças que tenham alguma daquelas 3 perguntas como negativa, vão fazer os passos iniciais. Então, na hora que eu olho para a questão anterior, criança termo, criança chorando e com bom tônus, ou seja, vitalidade preservada. Conduta, cuidado junto à mãe. Eu preciso prover calor, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas e secar? Não, porque esses são os passos iniciais da reanimação neonatal. Não tem indicação. E esses passos iniciais não devem ser aplicados junto com a mãe. É lá no berço aquecido. A letra B fala sobre isso, fala sobre o berço aquecido. Só que para essa criança que tem boa vitalidade, não tem indicação. A letra C fala sobre os passos iniciais, mas na sequência é incorreta. Então aqui você também já anula. A nossa resposta está na letra D. Então a gente vai dar os cuidados de rotina junto à mãe, com contato pele a pele, cobertos com campos aquecidos. Provém calor, mantém as vias aéreas pérvias, seca essa criança e avalia a frequência cardíaca e respiração de modo contínuo. A letra E fala sobre provimento de calor, secagem, aspiração de vias aéreas, ou seja, está falando dos passos iniciais, pessoal. Ou seja, não tem indicação nesse momento, principalmente porque afasta, né, essa criança por 2 horas da genitora. Então, não, a gente vai estimular a amamentação ainda naquela primeira hora. Por isso que essa resposta aqui é a letra D. Então, só para vocês lembrarem das 3 perguntas e daquela criança que nasce bem. Aqui é aproveitando aquele contexto do clampeamento tardio do cordão umbilical. O que é correto afirmar sobre isso? A letra A fala lá, ó, é benéfico para o recém-nascido, com certeza, mesmo nos casos de descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, ou prolapso ou nó verdadeiro de cordão umbilical. O que é que está errado aqui? Essas situações que estão na letra A. Por quê? Porque essas situações da letra A, elas trazem comprometimento da circulação placentária. E na hora que eu tenho o comprometimento dessa circulação, existe a indicação do clampeamento imediato do cordão umbilical, independente da condição da criança. Então lembra disso aí, que é uma das exceções do clampeamento tardio do cordão umbilical naquelas crianças que nascem bem. Sabe outra indicação de clampeamento imediato, independente da criança com boa vitalidade ou não, é a presença de uma genitora com HIV positivo, que eu também vou clampear esse cordão de forma imediata. Então a letra A aí, só para vocês lembrarem. A letra B fala que esse clampeamento tardio é benéfico com relação aos índices hematológicos na idade de 12 a 18 meses. Pessoal, qual é a idade que tem benefício desses índices hematimétricos? Entre 3 a 6 meses. E isso aqui está muito associado à diminuição da deficiência de ferro e de anemia ferropriva. Não está associado à redução de transfusões sanguíneas. Então a letra B fica completamente errada. A letra C fala que está indicado em todos os recém-nascidos. Aí ele já quebra minhas pernas, porque toda vez que tem todos, já fica com a pulga atrás da orelha. E nessa situação só está indicada se eu tenho a criança acima de 34 semanas, com outros parâmetros de vitalidade adequado, eu tenho a criança com circulação placentária íntegra e que essa genitora não tenha doenças que possam passar através dessa circulação, que aí a gente teria indicação de ir lá e clampear. Então a letra C fica errada e muito. A letra D é a nossa resposta correta. O clampeamento tardio do cordão umbilical é indicado se, após o nascimento, o recém-nascido com 34 semanas ou mais começou a respirar ou chorar e o tônus muscular está em flexão, independentemente do aspecto do líquido amniótico. Então, tá perfeitinho essa letra D aqui, ó. E vejam que ele coloca 34 semanas. Ele não precisou colocar termo, tá? Cuidado com isso, porque as questões mais atuais estão querendo muito pegar no pé do aluno. Vamos lá para outra, para a gente continuar na reanimação neonatal? E olha aqui, ó. Na UFCG 2020, na prova de acesso direto, colocou assim: pelas diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a conduta preconizada para uma criança termo, que teve período expulsivo prolongado, líquido amniótico meconial, aquele querendo confundir vocês, mas, ó, hipotonia e sem movimentos respiratórios. Ela tem vitalidade prejudicada? Claro que tem.
Ela é termo, ok. Só que ela tem tônus muscular em flexão? Não, ela está hipotônica. E ela tem respiração regular ou chora? Também não, tem apneia. Ou seja, ela tem duas perguntas negativas. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que iniciar a reanimação neonatal. E a reanimação neonatal, ela começa como, né, pessoal? Ela começa com o clampeamento imediato do cordão e levando lá para o berço aquecido. Então, eu forneço calor, eu posiciono a criança com a leve extensão da cabeça, eu aspiro as vias aéreas, se necessário, e seco a minha criança. Depois desses passos iniciais, o que eu faço, tá? Eu vou avaliar essa criança e vou pedir, caso haja necessidade, a sua monitorização. Felipe, quando é que há necessidade de monitorizar essa criança? Se eu decidir seguir nas condutas da reanimação neonatal. Então, o objetivo agora, pessoal, desse início das etapas de reanimação neonatal é ter uma criança com frequência cardíaca acima de 100 e com respiração regular. Então, essa avaliação aqui é justamente para ver isso. Então, eu fiz os passos iniciais daquela criança que necessitou e vou ver a frequência cardíaca. Está acima de 100? Tem respiração regular? Tem. Opa, acabou, pessoal. Pega essa criança, faço lá a identificação e coloco junto à mãe. Felipe, não. Essa criança, ela nessa avaliação após os passos iniciais, que aconteceram em 30 segundos, ela tem uma frequência cardíaca abaixo de 100 e ou uma respiração irregular e apneia. Nesse contexto, eu peço para minha colega monitorizar a criança e eu já vou preparar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Ventilação com pressão positiva. A nossa querida VPP, que vai ser aplicada por 30 segundos. Por isso que a gente chama aqui do Golden Minute da reanimação neonatal. Ou seja, esse primeiro minuto, você já deve ter iniciado essa VPP da criança, porque ela está associada à melhora do prognóstico na reanimação neonatal. Então, criança está lá, fez os passos iniciais, não tem frequência cardíaca acima de 100, não tem respiração regular, pessoal, o que é que eu faço? VPP. Em geral, a gente utiliza a bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Ou eu posso utilizar o tubo em T, que a gente também chama de baby puff. Então a gente vai fazer essa ventilação e aquela musiquinha, né? Aperta, solta, solta ou oclui, solta, solta. Basicamente é depender do que vocês estiverem fazendo. E esse paciente fazendo a VPP vai ter uma FiO2, ou seja, uma concentração de oxigênio determinada pela idade estacional. Se essa criança tem 34 semanas ou mais, a gente vai fazer com FiO2 de 21%, ou seja, a ambiente. Não precisa conectar o 2 para essa criança. Se ela tem menos que 34 semanas, ou seja, ela é uma prematura, ela vai fazer essa VPP com FiO2 de 30%. Felipe, depois desses 30 segundos, o que é que eu faço? Avalio e olho lá para o meu monitor. Quando eu vejo para esse monitor, eu vejo a avaliação da minha criança, ela não tem frequência cardíaca acima de 100 e ela não assumiu a respiração. O que é que eu faço? Eu checo a técnica da VPP. Caso ainda o paciente não tenha recuperado a respiração espontânea ou ele tenha uma frequência cardíaca abaixo de 100, a gente pode avaliar o aumento da FiO2 baseado na saturação da minha criança. Lembrando que esses primeiros 5 minutos a saturação fica por volta de 70% a 80%, ou a gente já pode ir para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, é depois daquela checagem técnica e da repetição da VPP por 30 segundos, com aumento ou não da FiO2. Então a gente vai fazer ciclos de VPP a cada 30 segundos e lembrar, né, pessoal, preciso reavaliar essa criança. Então lembra aqui comigo, eu tenho minha criança com vitalidade comprometida, faço os passos iniciais e avalio. Não tem, pessoal, retorno da frequência cardíaca acima de 100 e não tem uma respiração regular. O que é que eu faço? VPP. Não responder a VPP, o que é que eu faço? Checo a técnica. Chequei técnica, fiz VPP por mais 30 segundos. Felipe, não está respondendo. Já fiz 1, 2, 3 vezes, a técnica está correta. Já coloquei o paciente com a FiO2 razoável para tentar chegar na saturação alvo do meu paciente e ele não responde. O que é que eu faço? Aí vocês aguardam para a gente responder essa questão. Chegar lá na próxima. Porque olha aqui nessa criança, ela vai chegar só na VPP, tá? Então aguarda um pouquinho que a gente vai chegar nos próximos passos. Por que ela só chega na VPP? Olha comigo. Termo, período expulsivo prolongado, mas ó, líquido amniótico meconial para confundir o aluno desavisado e ó, hipotônica e sem movimentos respiratórios. Tem vitalidade comprometida, como a gente já tinha comentado. Indicação, clampear, cordão umbilical de forma imediata, levar lá para o berço aquecido e começar os passos iniciais. Então, a primeira coisa a ser feita é fazer os passos iniciais. Não responder os passos iniciais, porque a frequência não era
acima de 100, ou a respiração ela não era regular. O que é que eu faço? VPP. Se ele é a termo, 38 semanas, é uma VPP com FIDO2 de quanto? 21%. Por quanto tempo? Por 30 segundos. Então, passos iniciais de 30 segundos, VPP por 30 segundos. Então, aqui olhando, pessoal, tá? Só pra gente pegar. Letra A. Iniciar a VPP com máscara em balão autoinflável imediatamente? Claro que não. Porque antes da VPP tem quem? Os passos iniciais. Letra B. Iniciar a VPP com máscara. Olha aí, ó. Se persistir bradicardia, eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar ela como frequência cardíaca abaixo de 100 e ou apneia, ou seja, respiração não está regular após os passos iniciais. Está correto? Corretíssimo. Essa é a nossa resposta. Letra C. Iniciar a VPP intubado? Não, pessoal. Intubação vai chegar agora, tá? Então não tem indicação de fazer intubação antes da VPP com máscara e com balão autoinflável. A letra D fala provimento de calor, aspiração de vias aéreas, iniciar a VPP intubado. Não. Primeiro, porque os passos iniciais são 4 etapas: calor, posicionamento, aspiração e secagem. Depois, VPP entra. E a VPP em balão autoinflável e máscara, tá? Não tem aqui ainda intubação. E a letra E também, ó, tá falando da intubação porque tem que aspirar a traqueia. A conduta, ó, bem antiga. Mas aí, a gente termina aqui mais uma questão. Vamos aqui comigo para a gente chegar no restante, né, da reanimação. Então, aqui é uma coisa que vocês confundem muito. O que é, Felipe? É sobre qual é o parâmetro que mais indica que essa ventilação com pressão positiva está sendo efetiva. Então, essa pergunta aqui é bem recente, porque é da prova da SUSE agora, do meio do ano. Então, a ventilação pulmonar com pressão positiva é um procedimento relevante na reanimação neonatal. Qual seria o indicador mais importante que indica que a ventilação com pressão positiva está sendo efetiva? Então, vocês viram, né? O que é que eu fico reavaliando a criança para definir passar de etapa ou parei a etapa porque a criança melhorou? Frequência cardíaca acima de 100 e quem mesmo? Respiração regular. O primeiro parâmetro a modificar, pessoal, tá aqui, ó. Frequência cardíaca. Já que a ventilação você tá fazendo. Você tá lá, ó. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Que é a frequência da ventilação com pressão positiva. Então, mesmo que o paciente não assuma a respiração regular, se a sua ventilação está sendo efetiva e ele vai responder, o que é que vai acontecer? A frequência vai subir. Por isso que a resposta aqui foi letra C. Notem que Apgar não é utilizado para você fazer nenhuma conduta da reanimação neonatal. Eu não falei nada sobre Apgar aqui. Melhora o tônus cervical, a gente nem espera ainda, porque essa recuperação do tônus é uma fase posterior da reanimação neonatal. E a letra D fala que é início da respiração mesmo que irregular. Não, eu só aceito a respiração como método de estar sendo efetiva a minha medida quando essa respiração se tornar regular. Porque se eu tiver uma respiração irregular, uma apneia mantida, mesmo no paciente com frequência cardíaca acima de 100, porque eu estou fazendo lá, ó, a ventilação com pressão positiva, esse paciente vai ter que ir para UTI para ser entubado, para ficar em ventilação mecânica. Então você vai entubar na sala de parto e já vai levá-lo, tá? Então aqui você tem que ter atenção. É respiração regular e frequência cardíaca acima de 100. Vamos lá para a última questão dessa aula, que agora é a continuação que vocês tanto esperaram sobre a VPP que não respondeu. Então notem, eu tenho a criança agora menos de 37 semanas, 36 semanas, que teve um hemoâmnio. Eita, Felipe, o que é isso? Provavelmente aí associado a um descolamento prematuro de placenta, que é o que as questões mais gostam de cobrar quando fala de circulação placentária comprometida. Foi indicado um parto cesáreo, o recém-nascido foi levado ao berço devido, olha aqui, pessoal, hipotonia e apneia. Então ele tinha comprometimento da vitalidade. Ele não era termo, ele não tinha um bom tônus, ele não tinha respiração regular ou chorava. Então ele tinha tudo para ir, ó, para a mesa de reanimação. E foi levado, né? Quem levou ele para a mesa de reanimação fez os passos iniciais, lembra comigo? Forneceu calor, posicionou a cabeça, aspirou as vias aéreas e secou a minha criança. Depois dos passos iniciais, provavelmente minha criança não respondeu. E por isso fizeram, ó, ventilação com balão e máscara com a ambiente, já que a criança tinha o quê, ó? Mais do que 34 semanas. Essa criança provavelmente não respondeu, já que revisaram a técnica de ventilação, titularam o oxigênio para cima naquela tentativa de manter a saturação ideal para aquele momento de vida. Como não houve melhora da frequência cardíaca e da respiração, olha aqui, pessoal, entubaram a minha criança. Então ele já antecipou o que a gente vai falar. Após 30 segundos foi revisada a técnica da ventilação, confirmada a posição correta da cânula
Entretanto, a recém-nascida estava em apneia e com frequência cardíaca de 50. Segundo as recomendações atuais, qual seria a conduta imediata? Então, essa questão, ela antecipa o passo para mim, tá? Então, relembra comigo. Criança com vitalidade comprometida. Passos iniciais, calor, posicionamento, aspiração e secagem do meu paciente. Depois dos passos iniciais, eu avalio e monitorizo a criança. Qual é a avaliação que eu quero? Frequência cardíaca acima de 100 e respiração regular. Se tiver, para por aí. Se não tiver algum desses dois parâmetros, minha criança vai fazer o quê? Ventilação com pressão positiva por 30 segundos. 34 semanas para cima, ambiente, menor que 34 semanas, FiO2 de 30%. Paciente vai ser reavaliado. Então, na hora que ele é reavaliado, se ele continua desse jeito, o que é que eu faço? Checo a técnica aí, repito a VPP por 30 segundos. Tentando, pessoal, titular a FiO2 fornecida para minha criança a partir da saturação alvo para aquela idade, para aqueles minutos de vida. Depois que a gente avalia essa criança e ela não responde a VPP após alguns ciclos aplicados, além, né, de uma técnica correta que você já aplicou, o que eu faço depois? Aí, pessoal, a gente vai para a próxima etapa, que é a intubação. Então, aqui, ó, foi o que minha criança da questão fez. Ela foi intubada. E eu faço o que nessa intubação? Ventilação com pressão positiva por 30 segundos. E se o paciente não responde, eu faço o quê? Ó, eu checo a técnica. Se esse paciente, ele lá, assume a respiração, frequência cardíaca acima de 100, você pode até estubá-lo, tá? Para observar ele fora da estubação. Se ele lá melhorou a frequência cardíaca, mas a respiração não é efetiva, o que é que você vai fazer? Mantê-lo entubado e levá-lo para a UTI neonatal, para que seja feito o acompanhamento desse paciente, diagnóstico diferencial e definição da conduta posterior. Mas digamos agora que, pessoal, olha que coisa, mudaram os meus objetivos. Se eu tenho um paciente, tá, que foi entubado, mas a frequência cardíaca, ao invés de ser acima de 100, ela ficou abaixo de 60, a gente segue no fluxograma. Então, notem que agora, depois da intubação, o parâmetro definidor do manejo é frequência cardíaca não mais acima de 100. Agora é abaixo de 60. Então, se o paciente tem frequência cardíaca entre 60 a 100 e tem respiração regular, o que é que eu faço? Leva para a UTI. Se o paciente tem, por acaso, uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto depois da intubação, e em geral, quando o paciente é intubado, a gente sobe a FiO2 para o máximo, porque ele não está respondendo. Então, o nosso paciente vai para a massagem cardíaca. E essa massagem cardíaca, ela é aplicada não mais por 30 segundos. Agora a gente está falando de uma etapa que vai durar 60 segundos. E a gente vai fazer o que nós chamamos de aperta, solta, solta? Claro que não. A gente vai fazer 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Então, uma massagem, duas massagens, três massagens, ventilou. De novo, uma massagem, duas massagens, três massagens, ventilou. Então, a gente sai do aperta, solta, solta, que é da ventilação com pressão positiva, que é feita na intubação ou na máscara facial, para 1, 2, 3, ventila, que é massagem cardíaca sincronizada com ventilação. Felipe, eu posso fazer massagem sem o paciente estar entubado? Não. Tem que entubar para fazer massagem cardíaca na reanimação neonatal, porque você tem que garantir a ventilação, que em geral é o maior problema desses pacientes na transição do período intraútero para o extraútero. Então vamos lá. Criança não respondeu à intubação, frequência cardíaca abaixo de 60. O que eu vou fazer? Massagem cardíaca, 60 segundos. Óbvio, sincronizada com a ventilação. Reavalio a criança. Frequência cardíaca continua abaixo de 60. O que eu faço? Checo a técnica. Felipe, eu chequei a técnica e minha técnica foi perfeita. E aí, o que eu vou fazer? Drogas. E quando eu falo drogas, era para ser droga, tá? Porque é a adrenalina. Aqui é a medicação de escolha também na reanimação neonatal. Caso você tenha uma possibilidade de hipovolemia, como são os casos, por exemplo, de comprometimento da circulação placentária, como é o caso da DPP, que está na nossa questão, a gente pode fazer, inclusive, expansões volêmicas. Então, aqui nas drogas, eu posso fazer expansão e posso fazer a droga especificamente, que é a adrenalina. E a gente vai ficar reavaliando esse paciente até que a frequência cardíaca, o quê? Seja acima de 60. Se a frequência sobe para acima de 60 com o paciente entubado, você vai encaminhar esse paciente para a UTI, para manutenção do nosso tratamento, porque provavelmente esse paciente está bem grave. Então eu volto lá para a minha questão. Então lembrando,
prematuro 36 semanas, com hemoamnion, ou seja, provavelmente descolamento prematuro de placenta, que nasceu hipotônico em apneia. Foi feito espaços iniciais, foi feito VPP, chacara técnica, sem resposta. Criança precisou ser intubada por causa disso. Intubou. 30 segundos após a intubação, revisaram a técnica e o paciente ainda assim não assumiu respiração e tinha uma frequência cardíaca, olha, de 50, ou seja, abaixo de 60 batimentos por minuto. Qual é a conduta para esse paciente? Massagem cardíaca. Lembrando que a massagem cardíaca, pessoal, ela vai ser feita por quanto tempo? Por 60 segundos, sincronizada com a ventilação, do jeitinho que está na letra A. Lembrando que nesses pacientes que estão mais graves, em geral, a gente deixa a FiO2 topada, no máximo, ou seja, de 100%. A letra B erra porque fala sobre aumentar a FiO2 para 100 e realizar 40 a 60 ventilações por minuto por mais de 30 segundos. Claro que não. Se essa criança tem frequência cardíaca abaixo de 60, já entubada e já checada a técnica e a posição do tubo, tem que ir para massagem. A letra C fala que você deveria aguardar a leitura da oximetria de pulso para reavaliar a frequência cardíaca. Claro que não. Na teoria aqui, essa monitorização perfeita deveria ser o oxímetro, para ver a saturação e titular o O2, e a cardioscopia, pessoal. Você deveria colocar ali aquele cardioscópio de 3 pontos e ficar vendo a frequência cardíaca, porque ele seria o melhor monitor. Até porque, se você for confiar na oximetria, ela demora para pegar, e nesses pacientes que estão muito graves, ele pode ter uma leitura completamente incorreta. Por isso que o certo é fazer cardioscopia de 3 pontos. A letra D pede para fazer adrenalina. A adrenalina pode até ser feita, mas é depois de uma massagem, de checar a técnica da massagem e o paciente manter uma frequência cardíaca abaixo de 60. Então aqui, pessoal, a gente termina esse Aprendendo com Questões. Vocês aprenderam como marca a questão e leva ela para casa. Então, ó, já segue a gente aqui no YouTube para ver os próximos vídeos. Levem esse conhecimento para a prova de vocês. Segue a gente lá no Instagram, Eu Médico Residente. E, ó, acerta a questão e leva ela para casa.